Vamos falar sobre colesterol alto, estresse, enxaqueca. Uma pesquisa feita por médicos do Hospital Pro Criança Cardíaca, no Rio de Janeiro, mostra que 53,2% dos jovens e crianças têm excesso de gorduras no sangue, 2% são hipertensos e 7,5% estão acima do peso. Crianças com níveis altos de colesterol e alteração da pressão arterial como jamais se viu antes. E um estudo realizado pela Organização Mundial de Saúde aponta que cerca de 12% das crianças apresentam algum tipo de transtorno, como estresse, depressão e síndrome do pânico. Doenças conhecidas pelos adultos que cada vez mais atingem as crianças. Mas por que será que isso está acontecendo? Veja os destaques do programa de hoje. E as crianças, na sua época, elas não tinham depressão, não tinham enxaqueca, não tinham hipertensão, diabetes? Então, não acho que era tanto quanto hoje. Não sei se antigamente não diagnosticava, né? Mas eu acho que era bem menos. Eu percebo bastante que as crianças hoje, elas têm uma preocupação que não cabe à idade delas. A enxaqueca é hereditária e as dores podem ser bem fortes. E então a gente vai saber o que tem os filhos dessas mamães que vieram até aqui hoje. Estão aqui a Priscila, a Clevânia e a Márcia. Priscila, o seu filho quem é? O filho é o Miguel, que está atrás. Isso. O Miguel está com quantos anos? Miguel fez 6 em março. E qual que é o problema de saúde que ele tem? O Miguel, de saúde, essa parte de colesterol, isso, ele não tem nada. O Miguel é uma criança só que se cobra muito. É uma criança que eu acho que cresceu, né, assumiu uma responsabilidade que não é pro tamanhozinho dele. Uma criança que quer fazer tudo certinho, não gosta de errar, não gosta de perder. E ele sofre com isso, E ele sofre com isso e a gente sofre junto, né? E daí ele acabou tendo algum transtorno, alguma coisa que você precisou levar um médico para tratar, assim? Sim, num dia de um campeonato de futebol, ele foi meio que selecionado para ser o cabeça do time. E no dia ele começou a olhar para o time adversário, viu que eram os meninos maiores e começou a dar uma tremedeira nele, ele começou a ficar branco, suor, começou a jogar, mas a gente via que era um jogo que não era dele, que ele é muito solto em campo, até que de repente ele parou e começou a chorar. Travou, correu em direção a gente e só mudou o comportamento na hora que ele saiu do ambiente do futebol. Do portão para fora. Ali ele teve uma crise mesmo. Acreditamos que sim, né? Uma crise, e aí o campeonato foi cortado lá em casa. É bom, daqui a pouco você vai contar mais, então, o que aconteceu e o que vocês foram descobrindo aí, né? Que precisava fazer com ele. E a Clevânia, seu filho? O Guilherme. Que está aqui. Está aí. O Guilherme tem? 9 anos e ele tem pressão alta. Pressão alta? Quanto que é a pressão dele? É 13/8. No mínimo, quando está um pouco mais normal, na verdade, é 12/7. E como você descobriu? Na verdade, o que eu ia pegar com a pediatra era um atestado para liberar ele para o futebol. Né? E aí foi onde a médica descobriu que ele tem pressão alta. E alguém tem na família? Não. E em função da pressão alta, ele tem algum sintoma? Ele sente alguma coisa? Não, ele começou a sentir tontura e dor de cabeça. Só que, na verdade, por ele ser meio preguiçoso na escola, ele nunca termina o que ele começa, na verdade. Ele é uma criança hiperativa. Então, por conta de tudo isso, eu achei assim, que o sintoma dele fosse de mentira, né? Falei, isso é manha dele para não ir à escola. Né? Mas a médica falou que não, que é por conta da pressão quando aumenta. E você já tinha ouvido falar de criança com pressão Não. alta? Porque, na verdade, assim, eu acho que eu nunca achei um pediatra quando eu levava ele todo mês para medir a pressão. Então, assim... isso a gente até vai saber, porque, na verdade, será que os pediatras acham que tem que toda consulta é bom, mesmo na criança, medir a pressão, Eu nunca achei, assim, um pediatra para ferir a pressão dele, na verdade. Então, assim, para mim foi um susto. E os dois são o seu filho único? Meu filho único. E ele também? Não. Ah, não, você tem outro Eu tenho uma outra menina de 14 anos. Ela não veio? Não. E ela não tem problema de não saúde? Não tem problema nenhum, graças a Deus. E a Márcia tem quantos filhos, Márcia? Eu tenho só uma menina. Que não veio? Que não veio. Como que ela intimidada, é a Tatiane. A Tatiane é tímida? Ela é tímida. Por isso que ela não quis. Não quis vir. O que ela falou? Não quero aparecer na televisão. A primeira ideia dela foi, vamos. Depois, quando chegou na hora, ela, mãe, não quero ir. Quantos anos ela tem?
Ela tem 11 anos. 11 anos. E qual o problema de saúde dela? Então, a Tatiane, desde os 2 anos de idade, ela tem colesterol alto. Com 2 anos? Com 2 anos. Eu fiz a primeira medição no exame, né? Tava 290 já. E por que você foi fazer esse exame? Porque não é de praxe fazer Não, exame não é. assim para criança pequena. Na verdade, assim, eu sou viúva há 2 anos, quando ela foi ao médico, assim. Ela tinha 2 anos, aí depois que meu marido faleceu, ela começou a ganhar peso. E eu levei no pediatra também, que já com 2 anos você já não vai todos os meses, você já vai espaçando mais, né? E eu levei logo depois. E ele achou que ela estava com o peso um pouco acima do normal e falou, olha, eu vou te indicar ir para um endocrinologista. Eu não sei se ele já desconfiou pelo problema do pai, porque o pai ele teve um AVC. Não sei se ele já ficou desconfiado de alguma coisa pelo pai. E eu levei lá no endocrinologista e pedi uma série de exames, entre os quais de colesterol. E aí, nossa, foi para 290, que já é para adulto. E o pai tinha colesterol alto? Então, Ou alguém na família? Na família tem, assim, meu irmão tem, toma remédio, tudo. Na família dele, que eu soubesse, não tinha. E ele também... E que eu soubesse também não tinha. Conseguiu descobrir por que ela tem esse colesterol elevado? Então, o que eles me dizem é que, pela idade dela tão nova, com 2 anos, ela tem uma doença que chama-se hipercolesterolemia familiar, que é um problema, uma disfunção que tem o organismo, que ele não elimina o colesterol. Que é absorvido, o que é produzido também pelo corpo. Então, e hoje ela faz tratamento, precisa tomar remédio? Até os 9 anos ela não podia dar remédio, porque são remédios que para criança não são indicados, não tinha como. Então até os 9 anos ela fez exercícios físicos e teve uma dieta mais controlada, já eliminando o máximo de gordura possível para uma criança, é claro, né? A partir dos 9 anos ela começou com uma medicação. Então, assim, está controlado, mas com medicação. E para você foi um susto, assim? Você já tinha ouvido falar de criança com colesterol alto? Você também achava que era só... também achei que era uma coisa assim. Falei, não é possível. Assim, repetiu o exame, falei, fez alguma coisa, sei lá. Não me lembro agora, mas... Será que um dia antes ela foi numa festa e comeu demais? Você achou que era só adulto mesmo? Era de adulto, e na verdade não era. Olha, também participa do nosso papo o pediatra Jorge Huberman. Obrigada pela participação. Jorge, essas doenças tidas como de adulto, elas estão realmente mais presentes no consultório e o que está acontecendo? Na faculdade eu não aprendi isso não, foi depois. Nos anos 80... Aí começaram a chegar uns trabalhos muito interessantes de crianças com... começou com colesterol porque começou a obesidade no mundo, né? Quer dizer, e aí, principalmente nos Estados Unidos, os junk food, as comidas em forma de sanduíche, o advento dos jogos, que tirou as crianças da rua, quer dizer, da atividade física, do futebol, da queimada, da bicicleta, jogos eletrônicos, a né? violência nas ruas que prendeu mais ainda as crianças para dentro de casa, a televisão. O último estudo mostrou que a criança ela só dorme mais do que vê TV. A segunda atividade de uma criança é ver televisão. No caso dela, deve ser familiar, porque 2 anos, raramente ela tinha comido gordura até 2 anos, porque deve ter tomado mamadeira, mama no peito um tempo, depois foi o leite. Imagina o susto que ela levou quando descobriu que a filhinha dela, que estava um pouquinho acima do peso, um sobrepeso, tem um colesterol. E a partir dos 9 anos já tem que tomar medicação para baixar o colesterol e vai ter que tomar o resto da vida. Com relação mas então ela começou a ficar acima do peso porque o colesterol estava elevado? Exatamente, não sei. Por exemplo, eu tenho no consultório pacientes magérrimas, de algum tipo de raça, que também está ligado à raça, japoneses. Eles têm colesterol um pouco mais alto. Não, e olha, eu pesquisei, a Márcia até falou que a filha dela toma uma medicação e quando era pequena não podia tomar, né? A Academia Americana de Pediatria divulgou novas diretrizes por causa da epidemia de obesidade que já atinge 30% das crianças americanas. A entidade recomenda atenção aos níveis de colesterol em crianças a partir dos 2 anos de idade. E pediatras sugerem a prescrição de estatinas, remédios para combater o colesterol, a pacientes a partir dos 8 anos de idade, né? Quer dizer, já uma mudança, uma adaptação à nova realidade, né? Mas aí você fica Mas aí também essa questão é polêmica também, né? É polêmica pelo seguinte, a estatina dá muita dor no corpo.
Eu não sei se a tua filha teve. Não teve, os médicos me alertaram, mas então isso é um alerta. Tem que tomar muito cuidado, tem que saber dosar, estudar bem. Por causa dos efeitos colaterais. Todos os efeitos. Porque o grande problema é entrar o quê? Numa síndrome que a gente chama de plurimetabólica. Não sei se vocês ouviram falar. Não. Que é a hipertensão, mais hipercolesterolemia, com triglicérides altos. Triglicéride é aquilo que entra no corpo da gente como gordura, é o que a gente come. Depois se transforma em colesterol. E o diabetes, que vem junto. E o quarto fator também, que é muito importante, que a gente não pode esquecer, as pessoas estão vivendo mais. Eu vou aproveitar que a gente falou em relação a excesso de peso e também o senhor comentou que tem criança magra que tem colesterol alto, porque tem uma telespectadora que escreveu aqui pra gente e ela tem uma dúvida, a Mariana Baquim. E ela diz o seguinte, minha dúvida e ela diz aqui, minha dúvida é a seguinte, apesar do meu enteado, na época com 8 anos, ser muito magro, ele tem o colesterol alto. Sempre achei que o colesterol alterado estava ligado de alguma forma à obesidade e fiquei muito assustada com o diagnóstico. Afinal de contas, nunca nos preocupamos em realizar nenhum exame de colesterol antes da pediatra pedir um check-up, por ele estar muito magrinho. É comum colesterol alto em crianças magras? Ela manda um beijo para toda a equipe do Papo de Mãe. É bem comum, Mariana, né? Ela chama Mariana, minha xará, Mariana, é bem comum mesmo. É assustador porque... E é por isso que a Academia Americana, e nós seguimos os padrões da Academia Americana aqui na Sociedade Brasileira de Pediatria, a gente também, lá no consultório, está dosando colesterol em crianças acima de 2 anos, virou um check-up, né? Então agora não tem mais o check-up das pessoas de idade, tem um check-up da infância, da adolescência. Mas agora, assim, tem alguma dica, por exemplo, a gente sabe que em alguns casos o colesterol alto ou a hipertensão, eles são hereditários. Mas nos casos que não são hereditários, tem alguma dica de prevenção? Tem. O que as mães podem fazer para prevenir? Vamos supor, a primeira prevenção é lógico é a dieta. Então, aquele lanchinho que você manda para a escola, né? Tem que ser dosado, não pode ser bolo, não pode ser coisas gordurosas, então tem que ser muito mais um iogurte desnatado, alguma coisa que seja palatável, que também não é fácil fazer lanche para criança, que eles gostam de uma ou duas coisas. Vamos mandar alface. Vamos mandar alface, eles não alface vão e comer. Cenoura, ninguém vai comer, porque ninguém é coelho. E a segunda coisa é associar essa dieta com o esporte ou com a atividade física. Por quê? Porque a criança pode comer macarrão sim, a criança pode comer gordura sim, não tem problema, desde que naquele dia ela tenha aula de educação física e faça natação. Mas no caso, por exemplo, da Cleovânia, ela vai queimar isso. Mas no caso da Cleovânia, ela tem que se preocupar também com a quantidade de sal que o filho consome. A quantidade de sal é bem enlouquecedora. Do sódio, dos 3 pães de industrializados. queijo por dia já é todo o sal que você tinha que comer no dia todo. Não é fácil. Isso e ela para a que está criança passando que por tem isso, pressão alta. e como o filhinho dela ainda não tem a causa da hipertensão, estão tentando descobrir, deve ter já dosado coisa do rim, coisa de vários lugares, renina, angiotensina, são coisas que se dosam. Às vezes o sal não tem nada a ver com o caso do filhinho dela. Entendi. Às vezes uma veinha, uma artéria renal que é um pouco mais fechadinha pode estar dando isso. Entendi. E os Então, filhos de vocês? tirar também o sal, sem você, porque você pode dosar o sal, né, que é o sódio, nas pessoas. Mas se tirar totalmente também, daí corre o risco de ter a pressão baixa Aí demais. que tá, você não pode, por exemplo, uma dieta para criança, ela tem que ser toda permissiva. Você tem que falar para a criança que pode comer, porque se você começar com muito não pode, então a dieta dançou. Daqui a pouco não come Ela nada. vai chegar na cantina da escola, ela vai comer aquilo que ela quer. Ela suborna. Que ele mesmo já falou pra mim, mãe, você tira em casa, só que chega na escola eu como, eu vou comer na isso aí. escola. E tá certo ele, é assim que a gente faz também. Não é que a gente faz diferente. Troca o lanche com os amigos, Quem não né? come chocolate escondido aqui? Olha, eu nem como escondido mais, viu, doutor? Já sumiu. Já assumi. Os filhos de vocês fizeram exame de colesterol já alguma vez? O meu já fez também, normal. Fez? normal. E o seu? O meu fez agora, né, uma bateria de exames, mas na verdade não peguei resultado nenhum ainda, né, porque é tudo muito recente. Então quer dizer né? que, mas de qualquer maneira é importante agora chegar o momento que a criança faça mesmo esse check-up, Muito até para se importante. prevenir. Primeira importância, que o pediatra converse, tire uma história muito bem tirada. O que tem na tua família? Tem diabetes? A senhora ficou diabética na gravidez? A senhora tem pessoas com colesterol? Porque se sabe isso, se fala.
tem colesterol alto, tem pessoas que têm pressão alta. Aí você começa a partir da história, você vai partir para o exame físico, que tem que ser completo. E no consultório é muito gozado mesmo, porque de uns 10 anos para cá a gente está fazendo a pressão arterial de criança acima de 2, 3 anos. E tem que comprar os manguitozinhos, né, de tamanho certo. Mas vai medir a pressão? Você tem que medir pressão. Tem que medir pressão, agora é obrigatório. Porque é quase 10%, é muito alto. O colesterol é mais alto ainda, está chegando já perto dos 40% em crianças acima de 7 anos. Isso é muito. E daí precisa controlar, né? É muito. Desses 40%, 50% desses 40% já estão tomando estatina. Uma criança de 8, 9 anos, quer dizer, ela vai ter 40, 50 anos. O que vai acontecer? Eu vou ter que interromper um pouquinho, daí a gente vai falar mais até sobre os problemas mais psicológicos e psiquiátricos para saber como é que vocês estão lidando com isso, né? Tá bom? Então a nossa conversa continua no próximo bloco e vamos falar também sobre enxaqueca infantil. O Papo de Mãe já volta, continue com a gente. Você viu alguma criança obesa, ou com diabetes, ou com dor de cabeça? Já. Olha, eu acho que é o tipo da sociedade, muitas vezes até mesmo falta de princípios, alimentação, pais que não se preocupam muito com a questão de alimentação, a preocupação do dia a dia que acaba gerando esse tipo de situação. Bastante que as crianças hoje, elas têm uma preocupação que não cabe à idade delas, né? Então a gente vê crianças se preocupando com as contas que tem em casa, e isso está ficando, na verdade, mais do que o normal, né? Eu acho que é uma coisa que não deveria estar acontecendo. E aí, nesse caso, isso ajuda a criança a desenvolver depressão, ou às vezes hipertensão, doenças que o adulto tem, porque elas têm preocupação de adulto, é isso? Com certeza, com certeza. E a gente hoje está incentivando a prática do esporte, atividade física, justamente para liberar um pouquinho desse estresse e voltar um pouco a ser criança. Então conta pra gente, como é que foi que você percebeu que tinha alguma coisa ali que precisava ser investigada no seu filho? Bom, eu sempre percebi no Miguel uma criança, ele é muito pragmático, né? Ele sai de casa, ele quer estar com o cabelo penteadinho, ele quer estar bem arrumadinho, muito parecido com o pai dele. E eu já sou mais, assim, desligador nisso e aquilo. Então já começa um conflito aí sempre. Aí eu digo, filho, relaxa, filho. Por exemplo, tá no carro mascando um chiclete 2 quadras antes de chegar à escola, ele tira o cinto, dá um pulo pra frente na lixeira. Não pode chiclete na escola, né? E quando tá chegando na escola, às vezes está comendo alguma coisa, eu vou esperar aqui fora até terminar de comer, porque não pode. Então, tudo, assim, ele muito não sai da linha. E, às vezes, se eu passo um sinal amarelo, ele me chama atenção. Várias vezes já me chamou atenção. Doutor, quando que a mãe percebe que deixa de ser só a personalidade da criança e passa a ser alguma patologia ali, alguma coisa que foge do comum? Freud era um gênio, ele falou no tempo dele que dali 200 anos todas as doenças psicológicas e psiquiátricas vão ser tratadas com medicação. Você vê que ela parece uma pessoa equilibrada, tem um casal casado, e ela começou a perceber algumas coisas, mas nunca achou que terminaria naquele desfecho do campo de futebol, coitado, que ele desenvolveu ali uma síndrome do pânico e... Teve uma reação, né? Sim. Muita dor no peito, muito forte. A tua pergunta é até que ponto isso é do nascimento ou isso é criado? A gente não sabe. Não dá para saber. Não sabemos. Porque também os pais não vão criar isso na criança. Às vezes, a vida, né, na cidade grande, não sei, daí acaba desenvolvendo. Então, mas por que a gente tem que culpar sempre ou os pais, coitados, dá até dó, né? Então. Será que pai é tão culpado assim? Não, inclusive aqui a gente lança sempre uma campanha, baixa a culpa de pai e de mãe. E você vê, às vezes, ela, por exemplo, ainda não tem, só tem um filho. Mas pode ser por isso, mas talvez. Eu conheço crianças, eu conheço gêmeos, que um tem síndrome de pânico e o outro não. São criados iguais. Também não é a culpa de ser filho único, então não fique com essa culpa também. Aquela coisa da criança dizer, eu sou filho único. Fazer algum tratamento? Não, nada. Foi só essa crise. Foi só essa Deu essa ocasião. crise, no mesmo momento, marquei com uma psicóloga pra gente conversar. A psicóloga conversou comigo com meu marido e agora, uma vez na semana, ela tá indo conversar com ele. Mas o assunto futebol, o assunto competição de atletismo que ele fazia,
terminou de lá em repente casa. tinha que tirar desse contexto competitivo, É o contexto, né? somente no contexto esportivo. É. Escolar, ele não tem Até a nada. gente estava conversando em outro programa que as crianças são muito cobradas, não só pelos pais, mas no mundo hoje elas são muito cobradas. São Tem que muito... ser o melhor nisso, o melhor isso. nisso, o melhor naquilo. Tá no campo de futebol, o técnico, vamos, tem que jogar que nem é uma comparação. Tá na corrida, tem que tirar primeiro, não dos pais, mas o entorno todo, né? O todo. E o senhor tem recebido no consultório crianças assim com crise de ansiedade, Muito. depressão, coisas que só muitos anos depois que apareciam? Muito, É mesmo? bastante. Porque o que acontece é o seguinte, hoje a gente sabe que a inteligência ou a personalidade vai se formar até os 5 anos. Por que tivemos no mundo Mozart? Mozart, com 5 anos, fez uma ópera, lembra? Porque ele nasceu na casa de um músico, o pai dele era um homem inteligente, percebeu que ele gostava e não se assustou com isso. Porque a criança nos assusta às vezes. Quando ela fala algumas coisas ou faz algumas coisas, ué, como é que ela está fazendo? Vocês que são mães sabem disso, os filhos de todos vocês já se surpreenderam. Nós não respeitamos isso na criança. A gente sempre vai achar que a criança, ela não sabe, mas ela sabe. Então, o mais importante primeiro é você respeitar a criança, tentar entendê-la. A criança quer muito saber como você está e quer que você pergunte para ela como ela está. Eu sempre digo lá no consultório, as mães que trabalham, saem de manhã e voltam à noite, o que eu faço? Olha, chega em casa, senta com teus filhos, o que vocês fizeram? Me mostra isso, me mostra aquilo. Em 40 minutos você fala, mãe, chega, já conversamos, já deu. Mas esse interesse, olho no olho, e a conversa, o papo, você começa a perceber. Quais são os sintomas, até no caso do filho Por dela, exemplo, que você percebeu que ele teve até uma tremedeira, ele chegou até uma Por manifestação exemplo, o filho física? dela está se mostrando o quê? Ele está mostrando uma síndrome de obsessão, ele é um pouco obsessivo, ele deve ser aquela criança que acorda todo dia à mesma hora. Ele quer comer naquele horário, se passa 10 minutos, ele já começa a gritar, a chorar. É isso mesmo? Não com relação à comida, porque ele não gosta de comer. Mas com as rotinas, Sim, rotina chegar cedo tem na que ser escola, não rotina. se atrasar. Não gosta de chegar atrasado, Não gosta. é ele que parece um mini puxa as adulto, pessoas para o mas sabe ser adulto bem responsável? Parece o Miguel. E daí é Então, legal a esse criança excesso de procurar. responsabilidade, você já começa a, ué, Sim, é. alguma Não coisa é. está estranha. Por que o menino é tão mimo? Porque criança gosta de chegar tarde, dormir até tarde, não ir na escola. Aí, nesse caso, às vezes é legal procurar ajuda, porque senão ele sofre com isso, né? É um Exatamente, porque sofrimento. ele não sabe o que está acontecendo com ele também. Ele até gostaria de ser diferente, de ser igual aos outros, que estão um pouco se lixando. E não dor tão de preocupados. cabeça? Os filhos de vocês reclamam, se queixam de dor de cabeça? O Miguel com teve umas frequência? crises de sinusite, que dava dor de já deu cabeça. dor de cabeça. Acho A gente tratou e aí não... A pressão alta provoca dor de cabeça? Ele começou queixando dor de cabeça, só que, na verdade, assim, no começo eu não acreditava, já tem um tempinho que ele queixa dor de cabeça. Só que eu achava que era uma desculpa para não ir à escola. Olha, isso que ela falou é importantíssimo. Gravem isso. Toda vez que a criança que vocês falarem alguma coisa, partam do princípio de acreditar. Dificilmente a criança vai fazer que nem a gente mentir, como a gente mente, vai tomar dor de cabeça, então hoje eu não vou sair. Entendeu? A criança não vai fazer isso. A enxaqueca existe na criança, ela já existe É no muito bebê. comum, né? Tanto que tem mães, e vocês conhecem, olha, o filho já passou a época de ter gases, de ter cólica, a criança já tem 5, 6, 7 meses e chora. Você tem que ir atrás de enxaqueca em bebê. Não, eu tenho Que uma tem. amiga que o filho sofria, até vomitava de tanta dor de cabeça e ia para o hospital, era tratado como virose. Ia para o hospital, era tratado como virose, até que foi descobrir que era enxaqueca É enxaqueca. infantil. Mas daí, no caso dele, é chamado de enxaqueca ou daí já sabe que a causa é a pressão alta? Aí é que tá, ela acabou Porque de fazer a enxaqueca os exames, pode ter ela várias... não tem do resultado. Então fica um pouco duvidoso, mas pode ser que relacionado à hipertensão que ele tem, que não é muito grave, é leve, quer dizer, ela não está com super hipertenso, que ele tem 9 anos. Não é tão hipertenso assim, mas pode ser uma das causas, pode ser. Agora, A enxaqueca as pode escolas ter estão causas pedindo, diferentes, né, doutor? As escolas estão pedindo aos 4 anos, e todos vocês tiveram que fazer o quê? O teste de não é? Oftalmológico, é. Oftalmológico Auditivo, e auditivo. Então, dor de cabeça também perguntar, bom, mas que horas dói a cabeça? Quando acorda? É, quando acorda. Não, não é quando acorda, é depois que eu venho da aula. Ó, ele forçou a vista o dia inteiro,
Então, às vezes, um óculos ali já vai resolver esse problema. A E dor aí de aí vem a história que é importante. O pai usou óculos de pequeno, a mãe usou óculos, teve que corrigir, entendeu? Então a dor de cabeça na criança ela pode ter causas diferentes, né? Assim como no adulto. Exatamente. Agora, o mais importante é isso. Eu tive um caso que ele falava para a mãe, olha, e como ela falou, aliás, ela falou, vai no pediatra no primeiro ano todo mês. Depois do primeiro ano, aí já come de tudo, já fala cada 2, 3 meses e olhe lá. E depois, quando precisa vacinar e quando tem uma febre. Só quando fica doente, né? E esse moleque falava para a mãe, esse menino falava para a mãe, meu coração está batendo muito rápido. Meu coração está batendo. Tá bom, vai. Você não quer ir na natação hoje, você não vai. Ele terminou numa cirurgia cardíaca. É mesmo. Então, o correto é arritmia cardíaca. Prestar atenção. O correto é levar, o correto é levar o filho ao médico pelo menos uma vez por ano para exame de até rotina. o primeiro ano, uma vez por mês. De 1 a 2 anos, cada 2 meses. De 2 a 3 anos, cada 3. A partir dos 4 anos, cada 6 meses. Cada 6 meses? Cada 6 meses. E a gente estava falando da enxaqueca, tem uma reportagem. Tem, a repórter Rosângela Santos foi até o ambulatório de cefaleia infantil do Hospital São Paulo para desvendar alguns mitos sobre a dor de cabeça nos pequenos e descobriu que a enxaqueca é mais comum na infância do que imaginamos. Essa doença, típica da vida moderna, atinge 10% das crianças. Ursinho no colo, quietinha, a pequena Catiane espera para ser chamada pelo médico. Hoje, ela faltou à aula para ir à consulta, agendada neste serviço de saúde gratuito da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, onde faz tratamento há mais de um ano. A doença de Catiane é enxaqueca. Uma dor de cabeça aqui bem forte. Muito forte? Muito. Quem veio com ela foi o tio, irmão do pai, que também tem enxaqueca. Não é o único na família. A minha cunhada tem dor de cabeça, o meu irmão também tem. E eu também tenho. O tio conta que a menina tinha crises fortes. E às vezes dava crise nela, ela dormia, vomitava, ela não, ficava irritada, tinha que estar em lugar fechado, tinha que apagar a luz, né? Agora teve passado, há mais ou menos, acho que tem uns 4 meses que ela veio aqui, só teve 3 crises só. No departamento de neurologia do Hospital São Paulo funciona também o ambulatório de cefaleia. O ambulatório funciona de segunda a sexta-feira de manhã e à tarde. Há pouco mais de 10 anos foi criado, dentro deste ambulatório, o ambulatório de cefaleia infantil. Todas as quintas-feiras, durante 3 horas, as consultas são só para as crianças. Cerca de 30 são atendidas todos os meses. Então, nesse ambulatório, a gente tem muitos casos de criança com dores de cabeça crônicas já, enxaqueca crônica. O que é isso? Apresentando dor de cabeça em crise diariamente, ou quase diariamente. A gente também tem pesquisas aqui no nosso ambulatório com crianças com enxaqueca e viu que crianças que ainda não se trataram apresentam alguns problemas de déficit de atenção, problemas de memória, tudo isso relacionado ao próprio quadro da enxaqueca, prejudicando o desempenho escolar. Como é que tá indo na escola, mamãe? Vai com as notas tudo vermelha. Douglas tem 11 anos, toma remédio todo dia para a enxaqueca desde que começou a fazer o tratamento. Agora você não tem tido mais dor? Nunca mais eu tive, depois que eu comecei a tomar os remédios. Há muitos mitos sobre cefaleia em crianças. Eu falava assim, nossa, eu falava pra minha mãe, a cabeça dele tá doendo, mas será que é dor de cabeça igual a gente sente? Esse mito de achar que não existe, depois outros mitos de achar que a dor de cabeça é provocada por problemas oftalmológicos como miopia, astigmatismo, se perde muito tempo procurando esse profissional oftalmologista que não vai dar o diagnóstico, ou então com mitos que é porque é alergia, a criança é alérgica, é isso que está provocando a dor. Os pais devem ficar atentos. Como a doença é hereditária, muitas vezes a suspeita de que a criança está reclamando para imitar o pai ou a mãe pode ser totalmente falsa. Dona Marinalva teve 12 filhos. Só Daiane, a única menina, sofre de enxaqueca. E como sofre? Fica no escuro e não quer zoada nenhuma. Não quer som ligado, nada. Até eu brigo, porque os meninos são grandes, aí liga a televisão alta, ela fica reclamando, eu vou brigar com os meninos. Aí quando você tem essa dor? Aí não para quieto com a televisão. E aí você tem vontade de fazer o quê? Gritar. Como
Como os adultos, as crianças que têm o problema não devem ser expostas aos chamados gatilhos, aquelas situações que provocam a enxaqueca. Barulho, sol, exercício físico excessivo, jejum prolongado, a criança estressada, ansiosa, cheiros. Então a mãe observar quais são esses gatilhos e, na medida do possível, já começar a evitá-los. Orientar como tratar essa crise da criança, que às vezes inclui analgésico, às vezes só repouso, depende da duração dessa crise. Cura não tem, por isso procurar um tratamento o mais rápido possível pode ajudar e muito esses pequenos que vão ser acompanhados pela enxaqueca a vida inteira. Aí eu brigo com ela, eu bato, os vizinhos acham ruim. O que o senhor achou ali? Então, eu acho que ela está certa em falar, a médica, sobre a parte oftalmológica, que não se deve perder tempo, mas deve ser procurado, sim, um especialista para descartar o problema oftalmológico. E um outro problema que não foi falado aí, que é muito importante, que nessa idade, que as crianças têm dor de cabeça, começam os tratamentos ortodônticos. Muitas vezes. Cada vez mais cedo, né? Até quando eu era criança a gente usava aparelho mais tarde. Agora as crianças usam quando está mudando, né, a dentição. E aí muda o quê? A ATM, que é essa articulação aqui que a criança tem. E às vezes o que ela tem não é cefaleia, é cefalalgia, dói o couro cabeludo, porque passa o nervo trigêmeo aqui dentro e está mudando toda a dentição da criança. Então os dois especialistas que devem ser vistos são o oftalmo, para descartar qualquer problema oftalmológico, e segundo, um dentista, um ortodontista, para descartar qualquer problema. E a criança gosta do quê? Mascar chiclete, mastigar, isso pode, com esse movimento Mas repetitivo. aí ela fala que está doendo... Não, é que reflete na cabeça, entendeu? Ela fala, é dor de cabeça. É dor de cabeça, reflete tudo aqui. E aí você tem que pelo menos descartar. Uma vez descartado esses dois, aí você parte para a pesquisa de enxaqueca. E o grande problema, sabe qual é? É que enxaqueca não tem diagnóstico, não tem exame que diz que você tem enxaqueca. Você faz todos os exames para dizer que eles estão negativos. Ressonância magnética do cérebro, tomografia, raio-x. Porque às vezes a mãe acha que a criança está com um tumor no cérebro, ou às vezes até pode achar que é meningite, alguma coisa mais grave. Então primeiro descarta as coisas mais graves. Descarta, olha, então todos os exames normais é enxaqueca. Aí começa o tratamento. E o tratamento é para o resto da vida? É um medicamento, né? Sabe o que é? Quando começa na criança é bem interessante. Quando a pessoa começa a ter enxaqueca na idade adulta, ela lida pior do que quando ela é criança. Quando ela é criança, você viu que ela falou exercício físico, jejum. A criança já vai se treinando desde pequenininha a não ter o gatilho. Então quando eles crescem, eu tenho alguns enxaquecosos no consultório, começou com 6, 7, 8 anos. Hoje são 15, 16, 17 anos, elas não têm mais. Porque elas aprenderam, elas se treinaram. Então a nossa conversa já continua. Papo de Mãe volta já. Elaine, a senhora acha que cada dia mais as crianças estão com doenças de adulto, estão se aproximando mais aos adultos? Eu acho sim, por conta da alimentação. Acho que está muito ruim. Então isso daí traz doenças que antes eles não teriam, né? Quando você era criança, sua alimentação era mais rica em vegetais, legumes e tudo isso, não tinha lanche, não tinha fast food, não tinha nada disso? Não tinha. Era muito mais natural, né? E as crianças... Facilidade, né? Hoje é muito fácil você comprar essas coisas, né? E as crianças, na sua época, elas não tinham depressão, não tinham enxaqueca, não tinham hipertensão, diabetes? Então, não acho que era tanto quanto hoje. Não sei se antigamente não diagnosticava, né? Mas eu acho que era bem menos. Hoje acho que é muito mais mesmo. Então, uma boa alimentação em casa, comer de 3 em 3 horas, uma fruta, evitar doce, lanche e fritura, isso já ajuda bastante. Acho que ajuda sim, viu? A senhora tem filhos? Tenho. Quantos? 3. 3 filhos. Quantos anos eles têm? 24, 22 e 15. Já são grandes, já estão grandes. A senhora acha que hoje em dia as crianças, elas estão com doença de adulto? Sim. Talvez por causa da alimentação também, né? Então, tudo isso flui. As crianças estão comendo mal e aí a saúde vai ficando para trás. Os adultos também estão comendo mal, né? E as crianças estão copiando. Vão juntos. Antes as crianças brincavam mais, hoje não tem esse espaço.
Não tem como a gente... os meus filhos se divertiram, estão todos bem de saúde, nunca... O mais velho mesmo foi muito bem, nunca teve gripe, não tem assim... né? Já a mais nova já teve problema, porque ficou mais tempo assim, em casa, fechada, não teve muito espaço. Eu achei curioso, até queria saber, doutor, que teve uma moça que falou ali para Mariana Verdelho, não sei se hoje tem mais diagnósticos. Então é porque não diagnosticavam antes ou é porque de fato, ou são as duas coisas, né? Aumentaram os números e os diagnósticos? Pouco é porque não tinha o diagnóstico, a gente não fazia o exame e a gente não achava que teria isso. E que ia aparecer ali na adolescência ou na idade mais adulta, né? Mas a segunda coisa é que as coisas mudaram mesmo, modo de vida e... As crianças estão mais sedentárias, se alimentam. E as mães falaram muito da alimentação, mas não é só a alimentação associada ao modo de vida mesmo. Exatamente. Então, e não é só nas grandes cidades, não. A gente vê crianças com esses problemas de saúde também em cidades mais afastadas, do interior. Não é só nas cidades grandes que isso está acontecendo. Pelo contrário, nas cidades pequenas. E os maiores trabalhos são feitos em cidades pequenas. Eles não estão fazendo trabalhos em grandes centros. Eles estão indo para cidades pequenas, inclusive do norte daqui do Brasil, do Nordeste, onde a gente tem um contato até mais difícil, mas os trabalhos são mais fidedignos. Porque, por exemplo, tem crianças lá no Nordeste que elas andam 1 hora, 1h30 para chegar na escola e andam mais 1 hora para voltar. E mesmo essas crianças... assim elas têm problemas. Tem doenças ou de colesterol, de hipertensão, ou até comportamentais, por que não? Então, é isso porque hoje a medicina é o quê? Baseada em evidência. A gente faz os trabalhos, vê a estatística e vê quantos % de uma criança com tal altura, tal peso, tal idade vai ter quais problemas. Mas não é só também o problema da vida que ela está levando. Um pouco é hereditário também, um pouco é genético mesmo, como eu falei. As pessoas estão vivendo mais, estão procriando mais. Agora, doutora, eu pesquisei aqui, que de acordo com a Sociedade Brasileira de Hipertensão, o que preocupa hoje em dia é o aumento do tempo de convivência com a doença, porque, por exemplo, antigamente a hipertensão era associada a pessoas mais velhas e elas conviviam menos tempo com a doença. Mas, por exemplo, no caso do filho dela, ele vai conviver a vida inteira, durante muitos anos, né? E o que isso significa? Bom, significa que o coração está bombeando sangue com uma pressão mais alta. Então, você imagine um cano de plástico, que ele foi moldado para receber uma pressão X, e ele recebe X mais X, 2 vezes. Então, ele vai... se alargando e vai sofrendo. Por isso que o tratamento tem que ser rápido para que esse cano e essa pressão diminua e não force a entrada desse sangue, no caso, pelas artérias. E aí para suportar vários anos, uma vida inteira. E aí a gente vai tentando com a dieta hipossódica, que já foi falada aqui, e exercícios físicos também dirigidos, né? Porque para o hipertenso não é que nem para obeso ou sobrepeso, é diferente o tipo de exercício. Do exercício é interessante porque às vezes a gente acha que a criança, dela brincar, tal, já está fazendo exercício, mas às vezes ela precisa de um exercício dirigido. Por quê? Por isso que você falou é importante, não é só brincar não. Hoje tem que dirigir os exercícios, porque nós estamos também descobrindo, e não foi falado aqui ainda, as lesões ósseas, né, nas crianças que estão causando muito problema também para os ortopedistas. Né? Por quê? A criança já tem uma série de atividades físicas que anos atrás também não existiam. Né? E a mais inocente de todas, e graças a Deus é mais usada, é a natação. Mas escolinha de futebol, você vê aí agora, à torta e à direita, a partir de 3, 4 anos. Balé, todas as meninas querem fazer. Quer dizer que o exagero já também tem judô a partir dos 3 anos, tai chi chuan a partir dos 4, karatê, muay thai já tem. Então, precisa tomar cuidado para que isso tudo não antecipe porque também. Porque você está lidando com um organismo que está crescendo. É diferente você pegar um menino de 16, 17 anos que já é um homem ou uma menina formada e começar um esporte ou uma atividade física. Já uma criança pode deformar um osso ou uma musculatura para o resto da vida.
O importante de diagnosticar ainda na infância é que dá para controlar mais cedo, não é? Prevenção que é. E a conscientização, né? Por exemplo, se perguntar para ele, alguém já perguntou para ele o que é hipertensão? Ele sabe o que ele tem? Doutor, então eu vou pedir para o senhor entrevistar o Guilherme para a gente. Isso aí. Guilherme, tudo bem? Prazer, Jorge. Tudo. Você sabe que doença você tem? Eu tenho pressão alta Faz quanto tempo? faz mais ou menos 4 meses. Certo, mas quando te falaram que você tinha pressão alta faz 4 meses. Mas há quanto tempo que você tem dor de cabeça? Que você falava para tua mãe? Mais tempo que isso? Não, é menos tempo. Menos tempo, tá. E aí o que te falaram? Que você tem pressão alta. O que você tem que fazer para tratar essa pressão? Eu tenho que comer menos comida e comer mais salada. Mais salada, só isso. E o sal? Falaram alguma coisa do sal? Pra mim não comer sal, não comer salada temperada. Aí, você vê, o menino sabe. Quer dizer, tem que chegar para a criança. A criança não é um ser anormal, ele é um ser normal. Então tem que chegar e falar. E ele sozinho, você vai ver, muitas vezes você vai dar comida para ele vai te avisar. Ô mãe, isso eu não posso. E você tem feito, Guilherme, isso? Você está comendo mais salada, mudou sua alimentação? Tô. É? Minha mãe tá colocando menos comida pra mim. Mais salada. E você, assim, por exemplo, me conta, antes você não fazia algum esporte, aí depois você começou a fazer, ou você já fazia e começou a fazer mais? Como é que é? Eu faço esporte de segunda a quinta, que é na escola, na educação física. Aí eu pedi pra minha mãe me colocar na escolinha, ela achou uma escolinha de futebol e me colocou. Vocês chegaram a mudar, Cleovânia, os hábitos da família? Sim. Hoje eu vou ao mercado, eu não compro mais bolacha recheada, presunto, esse tipo de coisa, salsicha que ele adora, essas coisas assim. O que ele comia, então assim, já não compro mais. Então todo mundo come a mesma coisa. E está conseguindo controlar a pressão dele agora? Não, na verdade continua a mesma coisa, né? Em relação ao peso, ele já diminuiu. Amanhã faz 1 mês que ele começou com a nutricionista, ele já diminuiu 1,2 kg. Mas a pressão continua alta. A pressão continua. E aí pode continuar assim? Pode? É assim mesmo? Por isso é que é. Quer dizer, você não pode associar. Então, tá bom, então vamos só fazer o controle nos gordinhos, nas gordinhas, e os magrinhos também tem problema. E ele não é nada muito gordo, ele não deve estar tão gordo assim, porque ele é alto. Ele é grande, esse menino. Então, uma das coisas que a gente tem que ficar de olho é exatamente isso. Não tem um tipo físico, não tem uma cara, a doença não tem uma cara, principalmente hipertensão e colesterol, que não aparece até nada. a sua filhinha, ela está acima do peso ainda? Está acima do peso. Ela está? Tá. E ela precisa controlar também com a alimentação? A alimentação, assim, ela serve para as duas coisas, né? Tanto para perder peso, porque o peso, assim, traz consequências até não só para o colesterol, né? Tem a parte de ortopédica que, né, pega também, tem... E para outros problemas de saúde, se você escuta problemas de saúde, todo mundo fala. Alimentação adequada e exercício físico. É um remédio para várias coisas, mas né? às vezes tem criança bem magrinha que não tem alimentação adequada, mas né? então, Também. O problema dela é um pouco mais grave, porque não é alimentação. Não é só, a filha dela, exato. sim, ela já tem isso. No caso dela é genético. Então é um sofrimento atroz, porque vão tirar tudo dela e não vai cair o colesterol. Não vai. Tanto que o triglicérides deve estar baixinho, que é o que entra no corpo. Baixo, Isso é desespero. exatamente. Então você tem que chegar uma hora e falar assim, olha, então Não vamos é comida. aumentar um pouco a medicação e deixa ela comer o que ela quer, porque também ninguém é de ferro. No caso dela, o colesterol alto pode provocar o excesso de peso? Sei lá, afeta o metabolismo? Às ou também vezes não. Até pode ser uma das causas. Até pode. O colesterol está ligado até com a depressão. Você pode ver muitas pessoas que têm colesterol alto e fazem o tratamento e cai o colesterol. Melhorei o colesterol, mas tem uma depressão e tem que tomar antidepressivo. Entendi. Ele se liga com E agora, como descobrir que a criança tem o colesterol alto? Por exemplo, na pressão alta você tem uma dor de cabeça, tem algum sintoma, alguma coisa? Nada? Nada. Silencioso, né? Isso que é o perigo, isso que é o risco, né? O mais, assim, evidente seria o ganho de peso. A criança começa a ganhar peso, você põe no gráfico, está subindo, aquele gráfico, né? Está subindo, a altura está lá mesmo e o gráfico do peso está indo. Aí você começa a pedir. E não pode esquecer que outra doença também ligada com isso é a tireoide. Ah, então deixa eu aproveitar que entrou uma pergunta agora aqui no nosso Facebook. Justamente sobre isso. Ó.
A Ângela Faleira escreveu aqui no Facebook o seguinte: tem uma menina de 12 anos, há um ano descobrimos que ela tem hipotireoidismo. Isso me deixa muito preocupada, pois ela toma medicação contínua. Quer dizer, ela tem 12 anos e já toma o remédio para a tireoide. E às vezes essa menina está salva de todos esses problemas. Se não tivesse, porque a tireoide que às vezes pode levar ao excesso de colesterol, a hipercolesterolemia, até a hipertensão, que é aquilo que eu falei da síndrome polimetabólica, que junta hipertensão, colesterol alto e diabetes tipo 2. E às vezes a primeira coisa que aparece é o hipotireoidismo. Exatamente. Então, crianças muito excitadas, que não conseguem parar no lugar, que são classificadas às vezes como hiperativas, que nem ela falou, ele é hiperativo. Ele não é hiperativo. Se ele fosse hiperativo, esse programa nem estava acontecendo. Você não sabe o que é um hiperativo. Você não tem ideia. Ele está sentadinho aqui, ó, conversando. Hiperativo não faz isso. Ele é malandro, ele é esperto, ele gosta de brincar. É um menino saudável. Isso. Mas não classifique ele como hiperativo, porque ele não é. Hiperativo é uma doença, realmente, e é um problema. Acho que hoje em dia parece que generalizam tudo. A criança que é mais, que corre não sei o que, já a escola gosta de voltar. Ah, seu filho é hiperativo. Os hiperativos, vocês terem uma ideia, eles não conseguem jogar videogame. O hiperativo não consegue parar 1 a 2 minutos para jogar o videogame. Né? Então, você consegue, falou que ele consegue. Curte, né? Mas aí, como a Ângela Faleiro disse aqui, e tem criança com problema na tireoide mesmo? Tem, muito. E daí vocês só podem ver que é uma coisa doutor, muito comum, que depois que a mulher dá à luz, ela começa a ter problema de tireoide. Vocês têm Aconteceu comigo. Olha lá. Você tem as pessoas que nunca têm problema de tireoide e começam a ter problema de tireoide. Tireoide é uma glândula que ela, baseado no como você está, ela vai mudar completamente a tua vida e ela vai se mudar. Então é muito importante isso, que a criança que ganhe peso e não está ganhando peso pouco, está ganhando muito, não esquecer que um dos controles é lógico, colesterol, pressão, diabetes, mas a tireoide tem que estar envolvida. E tem que ser seguido por um endocrinologista mesmo. Quando a minha filha começou a tomar medicação para o colesterol, o exame seguinte já apontou um hipotireoidismo. E ela entrou com a medicação isso aí. E apontar mesmo, eu sabia que a tua era hipotireoidismo. A gente fez 1 ano de controle, aí foi baixando, a gente conseguiu baixar a dose até chegar em 0 e o nível ficou bom. É isso aí. Então, assim, realmente está ligado no Tá ligado. E é temporário. Não sei se pode ser temporário, como ele falou. E até o hipotireoidismo também não é uma doença só de adulto, como muita gente... Tem o congênito, que daí já é outra coisa, né? Aí é outra, não, aí é outro nem programa, falar. doutora, é outro programa. Agora vamos conversar com o Miguel. Miguel, cadê o microfone? Depois... Ansioso. Vamos saber. Vai, claro que vai. Todas as crianças são companheiros entrevistadas, hoje. Miguel. Você quer segurar? Segura e fala com o microfone bem aqui na sua boca. Isso. Conta pra gente quantos anos você tem, Miguel. 6. Eu ouvi dizer que você joga futebol? Sim. É? Conta pra gente que posição que você gosta, por que você gosta de jogar lá no futebol? Eu gosto de jogar futebol porque é legal. E você joga como no ataque, na defesa, como é que é? No primeiro que você falou, no ataque. No ataque. O seu negócio é marcar gol, então. Que time que você torce, Miguel? Corinthians. E você gostou de participar aqui do Papo de Mãe hoje? Sim. Achou legal? E o que você não gosta no futebol? De ser goleiro. Você não gosta de ser goleiro, por quê? Porque eu não gosto de levar pancada. Tá legal. Infelizmente está terminando o programa. Antes eu queria saber o seguinte, Almir, você foi uma criança com doença de adulto ou um adulto com doença de criança? Porque também tem inverso, né? Não, eu só tive doença de adulto depois de adulto. E grandes doenças. Mas está aqui recuperado, né, Almir? Ainda bem. E a Renata? Você teve alguma doença de adulto na infância, ou a sua filha, ou não? Tá todo mundo bem de saúde? Estou meio preocupada querendo fazer os exames nela agora. Que eu saiba. Ela nunca fez exame
nenhum exame de Depois desse programa assusta um pouco. Ninguém vai querer fazer exame. Mas é tudo pela prevenção. Olha, gente, obrigada por terem vindo participar aqui do programa. E no nosso próximo encontro, a conversa vai ser sobre parto natural. Você teve parto normal ou cesárea? Cesárea. Cesárea. Então a gente vai conversar sobre tudo isso no próximo programa, viu? Saiba mais sobre o nosso programa. Acesse www.papodemãe.com.br. A partir de agora, converse com a gente pelo nosso chat. Todos aqui estão convidados. Semana que vem tem mais aqui na TV Brasil. Até lá. Até! Toda criança quer crescer, toda criança quer ser um adulto. E todo adulto quer crescer para vencer e ter acesso ao mundo. E todo mundo quer saber de onde vem, pra onde vai, como é que entra, como é que sai, por que é que sobe, por que é que cai, pois todo mundo quer saber.